Amados e preciosíssimos irmãos que também invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo sem parente algum. Isso é o nosso assunto de hoje. Mas a priori, gosto de repetir que o objetivo não é simplesmente atacar religiões, mas gerar subsídios para você mesmo. Ver mudanças na pregação do Evangelho do Reino dos Céus acontecido, né, em relação à igreja primitiva até o século IV, se tornando, portanto, malditos, né, aqueles que inovaram, conforme Gálatas 1:8. Assim, o marianismo, referindo-se ao doentio culto a Maria, mãe de Jesus, gerou uma cultura, né, cega de milhares de mulheres que chamam Maria, né? Maria Aparecida, Maria das Graças, Maria dos Anjos, Maria das Dores, Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Maria, e vai por aí. Mas estudiosos chegaram à conclusão que o marianismo também foi uma necessidade do imperador Constantino. Explicando melhor isso, o imperador aderiu à mesma fé da sua mãe, Santa Helena, no ano 312, e no ano 325 convocou o primeiro concílio lá na cidade de Nicéia, conforme temos repetido em nossos vídeos, no ano 325. Visando unificar a fé religiosa em seu império. Mas houve dificuldade em torno disso, para aproximar as diversas tendências culturais dos povos conquistados pelo grande Império Romano. Mas ele viu no seu cristianismo religioso criado por ele, que entre os conquistados havia uma diversidade muito grande de deuses e de deusas, em forma de imagens artesanais, de mitos e de ídolos. Então, o catolicismo deveria ser abrangente a valores culturais do seu império, o que explica, conforme estudiosos, a adesão católica por imagens. Nesse mundo de crendices, era comum a imagem feminina de deuses, tanto na cultura grega, como na cultura persa, Egito, Índia, etc. Então, a palavra italiana Madonna, cuja tradução é minha dona e senhora, né, se tornou a designação de forma representativa, artística de Maria, em qualquer pintura ou imagens. Tem-se como exemplo quando Fernão Cortés, aquele espanhol que conquistou o México, em 519, para conquistar os aztecas, né? Ele não teve dificuldade em difundir a imagem de Maria, pois os nativos já adoravam a divindade que virou a Virgem de Guadalupe. Assim, no ano de 451, pelo Concílio da Macedônia, passaram oficialmente o catolicismo a adorar também imagens. Mas se esse estratagema, vamos dizer assim, resolveu o problema da unidade idólatra do Império Romano, em contrapartida, para nós, hoje em dia, nos trouxe danos irreparáveis, né? Em nossa língua portuguesa, chamamos qualquer mulher respeitável de senhora. Então, como pronome de tratamento, isso está mais do que correto. Mas, do ponto de vista espiritual, isso é abominável. Pois subentende-se na palavra Senhor um mestre a ser obedecido, tal como Cristo Jesus, Senhor nosso, né? Então, gerou-se um grande equívoco, pois a mãe de Jesus, como senhora, ela não nos ensina nada, tampouco inspira obediências, pois isso também não era papel dela. Dito isso, sabe-se também que o mito de mulher concebendo filho com deuses já era conhecido na cultura grega, Afrodite, Diana de Éfeso, no Egito com Ísis, mãe de Horus, e também na cultura indiana. Também é fato que a palavra indicativa de mãe, da mãe do Senhor,
na Torá original lá dos judeus, não é virgem, mas eu não sei como é que pronuncia isso. Em hebraico, significa simplesmente uma moça. O que diferencia de uma mulher madura, por exemplo, mãe já de vários outros filhos. E se você considerar como sendo o Evangelho do Reino dos Céus apenas os valores espirituais transmitidos por nosso Senhor Jesus e também pelas epístolas, vemos Maria muito pouco mencionada e de forma inexpressiva. Há até hoje uma grande contradição a ser resolvida, né? Porque isso entra a ideia de Jesus que é um filho de uma virgem, ou não, o que não faria, como na verdade também não fez, diferença alguma. Mas, em contrapartida, o Cristo, filho de Davi, isso sim, foi relevante, pois sem ser filho de José, Cristo jamais seria descendente de Davi, como fato que fez parte da sua do seu notório reconhecimento, né? Conforme Romanos 1:8, filho de Deus que humanamente nasceu da descendência de Davi. Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus 12:23, toda a multidão se admirava e dizia: esse é o filho de Davi. Mateus 15:22, uma mulher cananeia dizia: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Em Mateus 21:9, as multidões clamavam: hosana ao filho de Davi. Em Marcos 10:48, o cego dizia: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Etc, etc. Depreende-se até que é demoníaco a adoração a Maria, conforme palavras do Cristo, dirigida a Satanás. Lucas 4:8, a quem ele respondeu: ao teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. O marianismo é a estratégia mais eficaz de Satanás para se tirar os olhos de Cristo, apequenando o Evangelho do Reino dos Céus e esvaziando a importância da mensagem da cruz, transformando Maria em Nossa Senhora e Salvadora, sendo que aquilo que ela foi salva pelo próprio Filho, como nós todos, né? Assim, no Concílio de Éfeso, no ano de 461, apesar de nada menos seus 6 outros filhos, Maria, né? Filho dela, Tiago, José, Simão, Judas e suas irmãs, tudo isso conforme Marcos 6, de 3 a 5, fizeram uma diferença entre a palavra ascensão e assunção. Então Maria foi vista subindo ao céu, não numa ascensão como Jesus, que subiu por si mesmo, mas em forma de assunção. Isto é, ela foi levada, assunta aos céus por anjos. Então, uma honraria até muito maior do que a do Nosso Senhor, né? Há uma frase atribuída a Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista de Hitler, que se uma mentira for repetida 100 vezes, ela se torna verdade. Coitado dele. A Igreja Católica, a religião católica, há 1500 anos antes, já fazia isso, já lançava mão disso, né, com muito talento. E o pior, como o mentiroso tem que ser convincente, a mentira vira verdade para ele também. Tal como os adeptos das imagens, que espiritualmente ficam cegos e surdos com as próprias imagens. Está no Salmo 115:8. Assim como dogma, o Papa Pio XII é aquele mesmo, famoso por ter permanecido em silêncio enquanto os nazistas massacravam os judeus. Então ele, em 1º de novembro do ano de 1950, proclamou o dia 15 de agosto como sendo o dia da Assunção
da Sempre Virgem Maria e se ferir. No outro vídeo, falamos de um certo politeísmo católico, né, por santos, como semideuses, né, com suas respectivas imagens para cada situação. Mas no tocante a Maria, chegou-se ao absurdo, pois a imagem da Madonna, sozinha, com suas pinturas, estátuas e estatuetas, diferentes apenas mudando de nome, corresponde a um panteão de semideuses, com mais de 1000 nomes pelo mundo afora, conforme a afirmação do padre Rodrigo Rodrigues, mariólogo, pós-graduado em Mariologia pela Faculdade Marial de Aparecida, São Paulo. Versado sobre Maria, mas parece não entender que Deus é Espírito. Por isso, não pode haver uma mulher, Maria, mãe de Deus, justamente porque foi salva por ele, né? Pelo próprio Filho, como qualquer um de nós. Eis alguns desses absurdos. Nossa Senhora das Graças, engraçado mesmo, porque João 1,17 diz: a lei veio através de Moisés, mas a graça através de Cristo Jesus. E não através de Maria. Aí os absurdos continuam. Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, das dores, da boa viagem, do bom parto, da consolação, da piedade, auxiliadora, etc. E vai por aí. Isso aí não tem fim, não. E isso sem falar das regionais. Nossa Senhora Aparecida do Brasil, Sion, lá da França, de Lourdes, Fátima, Guadalupe, lá do México, etc. Antes de concluir, sem mais delonga, reflita sobre apenas a verdade que há em Cristo Jesus. Isto Cristo é Espírito. Esteve entre nós em forma de homem para ser a imagem do Deus invisível, conforme Colossenses 1, de 15 a 22. Sem linhagem a considerar, homem cortado da terra dos viventes, conforme diz lá em Isaías 53, 8, para ser visto como Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem origem, sem genealogia alguma. Conforme está em Hebreus 7, 3, em Salmos 110, 4, em Isaías 58, 3. Aliás, em Isaías 58, 8. Não veio, portanto, para ser adorado como homem. Mateus 12, 31 a 32. Mas como espírito, conforme exclamou Tomé: Senhor meu, Deus meu. Né? Cristo, sabedor de sua descendência de Davi, através de seu pai, José, pois a profecia não pode falhar, jamais se orgulhou disso, mas usou para despertar a espiritualidade aos judeus, perguntando como pode ser filho de Davi, aquele a quem o próprio Davi chamou meu Senhor, conforme está no Salmo 110, 1, né? É que tanto Davi como José já haviam entendido em espírito o preceito de João 3, 6. Nascido da carne é carne e do espírito é espírito, o que muitos até hoje também não entendem. Isaías profetizou em Isaías 53, 8, que o Cristo não se cogita sua linhagem como um homem cortado da terra dos viventes. Também Cristo, como Filho de Deus, jamais aceitou vínculo algum com sua parentela carnal. Mateus 12, 46 a 50, Lucas 8, 19 e 21. Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são qualquer um que fizer a vontade de meu Pai. Em João 2, 4, a sua mãe ele disse: que tenho eu contigo, mulher? Na cruz, João 19, de 25 a 34, mulher, eis aí seu filho. Igualmente não foi para Maria quem ele apareceu primeiro, mas sim a Madalena. Está lá em Marcos 16, 9, né? Jesus foi em quem o Verbo de Deus se encarnou. João 1, 8.
não para falar de si mesmo, mas para verbalizar a mensagem do Pai. João 12:49. Irmãos, conclusão. Não podemos tirar os olhos de Cristo por nada, senão também nós afundaremos, conforme está lá em Mateus 14:29-30. Lembrem que repassando o vídeo, você também prega o Evangelho do Reino dos Céus. Deem o seu like se gostaram e comente, se possível. Orem uns pelos outros, mas orem também por mim, por favor. Orem pelos meus olhos. Graça e paz.